Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Fernando Figueiredo. Eu sou hétero, branco, cabelo castanho, estou vestindo camisa branca e calça jeans. E eu estou ferrado, porque eu vou mediar hoje um painel que a gente sabe que é um assunto bem polêmico. E a minha sorte é que eu estou com gente muito legal ao meu lado. Cassu, Carlinha, Egisto e Márcia. Para a gente debater um assunto que a gente sabe que é polêmica e acho que às vezes você ter conversas inconvenientes é fundamental para a gente melhorar na indústria, de alguma forma. Eu venho de uma indústria que não tinha muito tempo para ficar criando para prêmio. A gente tinha que matar um leão por dia. A gente era tão bom quanto o próximo job que a gente tinha que fazer. Então, a gente acabava entrando nas premiações com aqueles projetos que a gente respondia a um briefing, que a gente colocava na rua e que dava certo e a gente acreditava que aquilo também poderia ganhar um prêmio. Tá? A gente sabe que não é isso que está acontecendo hoje no festival, mas acho que tem muitas coisas por trás disso que vale a pena a gente discutir. Tem o próprio festival, os festivais, não um festival especificamente. A gente também tem a falta de transparência da gente. E eu vivi isso muito numa indústria, eu venho da indústria de live marketing, que colapsou muito por falta de transparência de nós empresários, né, de nós profissionais. Porque aquela história, né? Você fala que teu melhor amigo está com mau hálito, por que você não vai falar para aquele colega teu de trabalho, aquele cara que se admira pra caramba, que tem alguma coisa errada naquilo que ele está criando? Então, eu acho que o tema é muito rico, muito polêmico, e a gente vai começar, e eu queria começar com a Márcia, que está lá na outra ponta, e também por ser muito envolvida com a BAP, a pergunta é muito simples, né? A gente sabe que com todos esses escândalos que estão acontecendo nas premiações, a gente se pergunta, né? A régua da ética está muito frouxa ou a gente está desatualizado e a gente precisa atualizar os festivais ou atualizar as agências? Bom, primeiro, tá ligado? Tá. Beleza. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês, colegas queridos, e agradeço também ao clube por, acho que abrir esse espaço para essa conversa que eu acho que é vital para o nosso mercado. A gente vem discutindo muito a palavra ética, mas minha sensação é que a palavra ética virou tipo inovação. Ninguém sabe o que é, e teoricamente é uma palavra muito simples, né? Assim, no sentido do o que é certo e o que é errado. Eu acho que a ética deveria permear tudo que a gente faz e ela não é responsabilidade de uma empresa, de uma agência, de um anunciante, de uma produtora. Ela é responsabilidade do ser humano. Se a gente quer ter uma sociedade melhor, a gente tem que carregar a ética em tudo que a gente faz. E ela passa pelos trabalhos que a gente faz para as nossas marcas. Então, a gente tenta responsabilizar, né, os outros pelos nossos problemas, mas se cada um fizer a sua parte, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem uma solução muito mais rápida e efetiva do que ficar criando regra em cima de regra que ninguém respeita. Alguém quer comentar alguma coisa? Carla, você está numa posição privilegiada, né? Porque você pode admirar os trabalhos criativos, você pode admirar o que de cadeira cativa, porque você está no clube, né? E ao mesmo tempo você pode criticar, você pode botar um pouco um dedo na ferida. Como é que você tem esse equilíbrio, né? Como é que você vê tudo isso que aconteceu nos últimos festivais e como que você acha que o clube pode ajudar nessa história toda? Bom, primeiro, obrigada também. Eu também vou me apresentar. Então, eu sou Carla Cancelara, eu sou bem baixinha, tenho cabelos mais ou menos na altura dos ombros, loira e estou com um vestido comprido. Sim, hoje eu sou co-presidente do Clube de Criação, né? Então a gente está muito no centro dessa conversa. Eu não me sinto, na verdade, num lugar de botar o dedo na ferida, mais do que qualquer um de nós aqui, tá? De discutir sobre o tema. Eu acho que esse é um assunto do nosso mercado, né? E assim, e eu sei que muita gente vê o Clube de Criação como alguém que vai, uma entidade que vai resolver esse assunto. Mas o que eu acho que a gente pode fazer é promover debates, né? A gente hoje é uma ONG, né? A gente não tem essa autoridade de decidir o que é certo e o que não é. Eu concordo muito com o que a Márcia falou, de todo mundo tem que ter
essa autoconsciência, né? Assim, seja uma pessoa que trabalha como médico ou quem trabalha como publicitário, a ética vai fazer parte do trabalho. Agora, é fato que, historicamente, não é de hoje que a gente tem cases fantasmas sendo inscritos e premiados, né? O que o Clube de Criação faz e sempre buscou fazer é garantir ao máximo a veracidade de tudo que é inscrito, ou pelo menos premiado, porque a gente exige, por exemplo, comprovante de veiculação, né? Eu sei que já caiu case que não tinha comprovante, e eu também acho que, além de a gente conseguir cada vez mais promover debates, e isso é uma proposta dessa nova diretoria que assume, né, a gente fez a passagem de bastão hoje, a gente conseguir valorizar a nossa criatividade aqui do Brasil, sem que necessariamente a gente precise mirar numa criatividade que é referência globalmente, sabe? Eu acho que a gente também acaba buscando olhar para o nosso trabalho, se ele é premiável lá fora. E a nossa realidade é muito diferente, né? A gente sabe, a gente vê os cases que são lá fora, nossa, mas a gente pensa que orçamento milionário que eles têm e como que a gente pode ser competitivo, né? E eu acho que isso acaba que coloca todo mundo numa pressão, que é uma pressão que, assim, às vezes vem de holding, vem de rede, vem dos próprios publicitários, vem de nós mesmos, né? E a gente não trabalha com esses orçamentos, a gente não trabalha nessa realidade. Às vezes a gente, para fazer um videocase hoje em dia, a gente tem que praticamente ter um orçamento de um filme, né? Isso é bem complicado, a gente sabe, né? Um orçamento que às vezes as agências não têm. Então, acho que a gente tem que tentar promover essa valorização, né, do nosso corre aqui, né? Entender que às vezes o que a gente vai fazer de melhor não necessariamente é o que vai ganhar uma premiação lá fora, que é óbvio que eu sou super a favor, né? Eu fui jurada do Shortlist de Cannes esse ano, fui jurada do Clio, mas eu acho que também a gente tem que olhar para cá, né? O que faz sucesso aqui? Às vezes não é uma coisa que a gente vai escrever lá fora. Então, o Clube de Criação tem esse papel de valorizar a criatividade brasileira. E eu acho que é isso, assim. A gente tem que olhar um pouquinho para dentro também, sabe? Você falou duas coisas importantes. Uma com relação à comprovação de veiculação e a outra, a assinatura do próprio cliente dizendo que conhece o case e que o case é verdadeiro. Só que a gente sabe que isso já não tem mais tanta validade, né? Porque hoje, no mundo de rede social, você consegue veicular qualquer campanha em 5 minutos. E a gente sabe também que existe, muitas vezes, a pressão do próprio cliente, às vezes, de vamos escrever um case em Cannes, né? Então, eu queria aproveitar e pegar o Caçu aqui, que já foi jurado, né? E a gente sabe que o ano que vem vai ser um ano muito difícil para o grupo de jurados brasileiros. Os jurados brasileiros no ano que vem vão apanhar muito. Tenho quase certeza disso. E a gente sabe como é que funciona. Como é que funciona o modelo, as pressões de jurados, as próprias pressões das holdings na corrida de inscrever, fazer as suas agências se inscreverem com verbas absurdas, etc. Como é que você separa aquele trabalho que legitimamente é um trabalho criativo que veio de um briefing ou um trabalho que foi feito para Cannes? É possível? Bom, boa tarde. Meu nome é André Caçu, sou um homem branco, hétero, sou daltônico, então estou vestindo roupa clara, uma calça que eu não sei definir a cor. Cara, eu acabei de voltar de um júri num festival da Colômbia, né? Cheguei hoje de madrugada. Éramos 7 jurados de vários lugares do mundo, ninguém da indústria colombiana. E há uma sofisticação na produção de cases, que, né, com um olhar externo, que às vezes é difícil você distinguir o que é real e o que não é real, porque se sofisticou muito o jogo. Então, essa eu acho que é uma régua um pouco complicada. Às vezes os próprios festivais locais, quando tem o jurado, conseguem fazer essa autorregulação. Mas não é tão simples mais. O que me impressiona muito, que eu acho que é quase uma linguagem universal, é na hora que a gente vai para os números dos cases. Os números do case meio que dão a dica de que tem alguma coisa errada. Porque a gente que trabalha nessa indústria sabe que se uma empresa vendeu 70% a mais com aquela campanha, ela fechou o melhor ano da história. E a gente se acostumou com as hipérboles, eu acho, de videocase. E eu tô falando uma boa, assim, não tem nenhum santo em ilha de edição. Esses números de case, eles foram se sofisticando também. Eu acho que teve um impacto que eu senti lá na Colômbia, e acho que é crucial, na hora que a gente se apresentou lá e eu falei, eu sou brasileiro, todos eles me perguntaram, e aí, como é que está essa crise no Brasil agora com o Fantasma? Mas eu não senti que isso não está acontecendo lá, sabe? Eu acho que é uma crise global. Acho que é uma crise que a gente não refletiu nunca sobre. A gente foi deixando passar.
até que isso explodiu num caso. E eu acho que quando explode algo como esse, a gente tem que parar e refletir. E eu acho que a pergunta principal que a gente tem que se fazer é por que eu estou fazendo isso? Eu gosto de propaganda ou eu gosto de propaganda só se tiver prêmio? Se eu não ganhar prêmio, então eu estaria em outro lugar? Eu acho que essas questões, que eu digo até que são mais filosóficas em relação ao que a gente está fazendo, elas devem ser feitas. E eu acho que a gente faz pouco como indústria. Acho porque a gente faz pouco porque a gente vive numa comunidade de autoelogio, a gente vive numa comunidade de aplauso, do like, nessa busca incessante. A gente para e discute muito pouco problemas. A gente não discute problemas de concorrência, né? Todos nós sofremos em concorrência, a gente não senta como um grupo e fala assim, pera, alguma coisa está errada aqui, sabe? Talvez a gente tenha cruzado o limite. Eu acho que aconteceu em Cannes esse ano, e o bode expiatório somos nós, e sim, será muito difícil para um jurado brasileiro no ano que vem. Eu falo que se for chamado para ser jurado brasileiro no ano que vem, fala que vai ter um churrasco no dia. Puta, eu tô ocupadão, foi mal, vou ter um churrasco nesse dia. Porque a gente será pressionado, a gente virou o bode expiatório do mundo, mas não quer dizer que o mundo também não tenha entrado nesse game. Eu acho que alguns países menos. E outra coisa que eu acho que é importante, a gente não fazer relativizações do tipo, todo mundo faz. Não é todo mundo que faz. O Brasil tem 30 mil agências. Se a gente falar que está todo mundo fazendo, tem uma coisa muito esquisita. Não é todo mundo que faz. Eu acho que esse é o momento ideal, numa indústria madura, de parar e refletir e se questionar. Eu acredito que as coisas vão mudar? Não acredito. Eu acho que elas vão se sofisticar. Mas eu não acho que Cannes vai punir os fantasmas do jeito que deveriam ter que ser punidos, porque senão eles perderiam 40% das inscrições. É matemático. Isso é dinheiro no game. Mas a gente tem que parar e refletir, porque cruzamos alguns limites demais. Assim, eu acho que passou do ponto. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, vou falar um pouquinho de produção, Egisto. A gente sabe agora, principalmente, estamos vivendo um momento de inteligência artificial. A gente sabe que os cases podem ser manipulados ou inflados utilizando inteligência artificial, como foi o caso de uma das agências que foi penalizada com relação a isso. Qual é o papel da produtora nessa história? Eu digo, às vezes você recebe a grande missão, o grande objetivo de tangibilizar aquele case. Mas às vezes você também olha aquilo e fala assim, isso aqui não me parece que aconteceu mesmo. Isso é verdade? Você consegue botar um pouco esse dedo na ferida também ou não? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Egisto Betti, eu sou produtor na Paranoide. Fernando, a produtora, na verdade, entre aspas eu falo, mas é o elo mais fraco dessa cadeia, vamos dizer assim, né? Então, sim, eu acho que, assim, pegando um pouquinho aqui da ideia de filosofia do Caçu, eu acho que todos nós somos competitivos, né? Eu acho que a competição está no ser humano, a competição em todas as esferas, ela existe e a gente gosta dela, né? Então, assim, ganhar prêmio é legal pra caramba, né? Ganhar prêmio é reconhecimento, ganhar prêmio é impulso de carreira, ganhar prêmio é um monte de coisa. O que eu acho complicado e difícil é que a gente está ganhando muito prêmio em cima da mentira, né? Então isso é muito chato, porque você acaba... só voltando na pergunta, Fernando, sim, a gente recebe muita coisa lá. Talvez 2/3 do que a gente receba como pedido para fazer uma coisa... Quando vem a palavra vamos fazer para festival, você já fala, vamos fazer para festival, legal. Tem umas ideias muito boas, tem coisas muito legais, tem coisas que a gente fez e ganhou prêmio. Então, para a produtora também é o reconhecimento, ganhar prêmio também, a gente faz parte da indústria, né? Então, mas o que me incomoda muito, de fato, assim, que talvez seja a coisa que mais me incomode, é a falta do negócio real, né? Eu vou fazer um paralelo bem rápido aqui com o entretenimento, né? O entretenimento tem um monte de festival, deve ter bem mais festivais, inclusive, que de publicidade, né? Então, são festivais inúmeros pelo mundo. Só que, assim, acho que a grande diferença do festival de entretenimento, do prêmio, do reconhecimento, da mesma mecânica e também corporativa, né? Porque os festivais de entretenimento também são business, como é Cannes, como são outros aí, né? Vários de publicidade. Só que tudo que está lá inscrito é verdade, né? É um filme que foi feito, pode ser ruim, pode ser bom, pode ser premiado, pode não ser. Então acho que a gente tinha que voltar um pouco aqui na Márcia, no sentido da ética, do que a gente está fazendo e que mensagem a gente quer passar como indústria, né? Acho que essa é a reflexão.
Vou adicionar um negócio, porque o Egisto é um cavalheiro. E tem um ponto que eu acho nas produtoras que nós, como indústria, também temos que refletir, que é achar que a produtora de áudio, de vídeo, nos deve um favor. Eu acho essa mecânica um pouco equivocada, sabe? No volume de produção, então você me deve aquele case. Também acho que isso complica. E acho que, né, num pouco do que a gente está falando, do que eu senti estando fora com outras pessoas, conversando com amigos que trabalham no mercado externo, é que todos nós perdemos. 2 pessoas foram punidas. E eu acho injusto, tá? Acho importante frisar isso, porque todo mundo subiu no palco, só caíram 2. Mas a gente todo mundo está tendo que se explicar. A gente voltou para um lugar que já tinha passado, sabe? Aquela coisa meio... Você faz publicidade? Marcos Valério, hein? Porra! Eu voltei para esse lugar de ter que me explicar que eu faço publicidade, que publicidade é legal pra caralho. E que tem coisas muito legais acontecendo dentro da indústria, que é uma indústria incrível, que fomenta várias coisas no país, que ajuda a cultura, que ajuda negócio, que ajuda um monte de coisa. A gente retrocedeu. E quando ele fala retrocedeu, não foram as agências que foram punidas. Todo mundo retrocedeu. A gente está tendo que se explicar por que a gente está fazendo isso. Então, para mim, esse é o ponto. Cassu, eu queria pegar um gancho no que você falou, só para não passar despercebido, assim, porque eu acho que o que você falou de só 2 pessoas terem sido punidas, para mim, é algo muito importante nessa história toda. Já que você falou de colocar o dedo na ferida, eu fiquei muito, assim, chocada com como tudo foi lidado, assim, porque quando deu, né, toda a polêmica, a gente não sabia o que ia acontecer. Eu lembro que eu estava em Cannes nessa época, né? E aí depois, quando a gente viu, né, sobre 2 pessoas, uma de cada agência, que saíram, sendo que a gente viu lá quanta gente subiu no palco, né? E essas 2 pessoas serem 2 criativos, né? A gente pergunta, e todo mundo, né? Então, eu gosto muito de um texto que o Marcelo Reis escreveu, que isso coloca os criativos num lugar quase como se fossem as pessoas irresponsáveis da equação toda. Porque quando acontece uma coisa, então é o criativo que é ali do jardim de infância. E não é, né? Eu acho que assim, tem isso, muita gente que tá nesse meio e sabe como as coisas funcionam e às vezes vai além da própria agência, né? Vai todo de como funciona um sistema inteiro. Só que também, como você falou, assim, a gente nunca parou para conversar. Também não sei se a gente está parando para conversar sobre isso, né? A gente fala aqui e ali, assim, mas é importante, assim, porque tem toda uma indústria que... Não estou falando, assim, que está certo, mas ao mesmo tempo tem toda uma indústria que movimenta as coisas até para chegar nesse ponto, né? A gente, pegando um pouquinho carona nessa história da DM9, da Lepub, que depois teve... na verdade... Provavelmente não são os únicos, e não é só de agora, é uma coisa que todos os anos, quando acontece, você vê um projeto, você fala assim, nossa, eu nunca vi isso aqui na rua, estou vendo pela primeira vez agora que inscreveu no prêmio. Então, todo mundo fica com aquela dúvida, né? Por que a bomba explodiu? Era o ano do Brasil, e um repórter, que é o Demetrio, que não tem nada a ver com a indústria, foi lá e fez uma investigação, e foi atrás. Embora muita gente já soubesse de muitas coisas que estavam acontecendo, mas ninguém tinha coragem de falar, né? Então daí a gente volta então para aquele... Eu queria jogar a bola para a Márcia de novo, que assim, a ABAP... Você acha que é alguma responsabilidade da ABAP de ajudar o mercado a se autorregular, a se autocontrolar para a gente evitar esse tipo de coisa no futuro? Vou dar alguns passos atrás que eu acho que é importante antes de responder essa. Porque assim, eu acho que a gente está discutindo pós, né? E eu acho que a gente tem que olhar primeiro como é que a gente volta alguns passos atrás. O nosso mercado, ele é um mercado que está diretamente relacionado à economia do nosso país, né? A gente emprega mais de 400 mil pessoas direto e indiretamente. Cada real investido em propaganda, 8,54 voltam para o PIB. Ou seja, o consumo do nosso país está diretamente relacionado ao que a gente faz. Naturalmente, a economia do nosso país gira com a responsabilidade do que a gente faz. Todo mundo que está aqui tem uma profissão que particularmente é uma das minhas grandes paixões, que poucas têm, que é... A gente tem a possibilidade de falar no nosso país com 220 milhões de pessoas em uma campanha, em 30 segundos, em 5 segundos. A gente está discutindo o prêmio, mas a gente está esquecendo de discutir a responsabilidade. É incrível o prêmio. Todo mundo sabe, eu sou apaixonada por criatividade e
E por prêmio, eu acho que tem acho que todo mundo que ganha prêmio, sabe, parece a gente entra numa quase que uma loucura mesmo, de felicidade, mas ela vem pelo resultado que aquela história trouxe. Não é pelo prêmio em si, é quando a gente lembra do perrengue para colocar o trabalho na rua, da parceria com os clientes, com as produtoras, com os veículos, com todo um ecossistema que é gigantesco. E o que eu acho que a gente está sempre discutindo na nossa indústria são duas coisas: o quanto a gente cresce em investimento em mídia e o quanto a gente é muito premiado. E é muito doido, né? Porque as agências não são remuneradas por mídia, né? Elas são remuneradas por pessoas trabalhando. Mídia é um pedaço disso, sem dúvida alguma, um pedaço importante, mas que cada vez mais precisa de um trabalho criativo e de marca que a gente não discute remuneração. E isso leva para o segundo ponto, que é, ora, eu sou um mercado remunerado, aspas, por mídia, então a gente só consegue mensurar o quanto o mercado cresce em investimento em mídia. Mas ninguém sabe quanto uma agência fatura, qual é a margem, qual é a receita. Está crescendo mesmo? Está crescendo de forma saudável? E aí o que isso passou a fazer? Uma indústria que fez, especialmente na área criativa, um grande trampolim. Quantos assistentes de arte começando a trabalhar ganharam Grand Prix, foram trabalhar nos Estados Unidos e na Europa ganhando $1 bilhão? A gente pode falar poucos ou muito, mas isso virou quase que uma máquina de pensamento. Então a gente não capacita mais, a gente não faz as pessoas... assim, se eu perguntar, quem daqui lê anuário? Cara, Cassu, quantos anuários você debulhou na tua vida? Estou dando só um exemplo, referências. Então a gente não está discutindo assim, para mim o prêmio é a consequência de uma série de coisas que a gente deixou de fazer na nossa indústria que são vitais para as gerações que nos seguem, para mim, acima de tudo, para a qualidade do trabalho que a gente coloca na rua. Porque é maravilhoso, eu vejo assim, todo mundo tá puto, tá mega irritado com o trabalho que vê na rua. Fala, ai, eu ligo a TV, eu odeio o que assisto. Ai, o Instagram, eu abro, me incomoda a campanha que eu vejo na rua. Bom, a gente que faz. Se tá ruim, a gente tem que repensar. E aí a gente vai para Cannes, é o país mais premiado. Tem uma dicotomia tão maluca que eu acho que a gente tem que discutir isso. Como é que eu faço um trabalho incrível todos os dias? Que as pessoas parem para assistir, que as pessoas consumam o que a gente faz e que, by the way, isso vai virar um prêmio. Agora, fazer o trabalho para o prêmio e o dia a dia ficar um negócio que a gente, na nossa própria indústria, odeia, entende? Então, para mim, a discussão assim, não é sobre a ABAP. A ABAP, sim, tem um trabalho absolutamente sério, que passa pelas discussões até voltando ao ponto do Cassu, de concorrências de todas as dores do mercado, mas a ABAP não tem um papel punitivo, a ABAP tem um papel construtivo, porque, de novo, não é o papel da ABAP punir, o papel da ABAP é orientar. Então, sim, a gente fez um grande guia de um passo a passo sobre premiações, mas a verdade verdadeira é que a gente está reescrevendo o óbvio para poder apoiar especialmente as gerações que estão chegando, para que elas possam aprender do jeito que eu acho que, por exemplo, eu aprendi, quem está aqui aprendeu, espero que boa parte de todo mundo que está aqui ou esteja aprendendo ou tenha aprendido. Te constrói marca através da criatividade, o trabalho é bom, ele gera resultado para o nosso país, para as marcas, e lá na ponta ele vai ganhar prêmio. Esse trampolim tem que acabar. O trabalho para o prêmio tem que acabar. Independente se ele foi veiculado, se não foi, porque é o que você falou. Veiculação, põe no corujão, resolveu. Não é sobre isso. A discussão tem que ser outra. Como é que a gente cria as bases do que nos trouxe até aqui? Nós somos o 3º país mais premiado do mundo e a 9ª economia do mundo. E a gente fica em 2º lugar se a gente pegar a ficha técnica de criativos que estão trabalhando fora em termos de criatividade. Mas, para mim, acima de tudo, nós somos um país criativo. Né? A Havaiana vira trava de gol, caixinha de fósforo vira batuque. A gente é isso. Eu não sei por que raios a gente está querendo estragar isso que é o que nos trouxe até aqui. Nós somos criativos por natureza e a gente tem que executar isso num trabalho com excelência para as marcas e dentro das nossas agências, dentro dos anunciantes, junto com as produtoras. Parece simples, mas na prática complica. Deixa eu botar fogo no parquinho e devolver a bola para o Cassu e para você de novo, Marcia, mas não como ABAP, como agência. Como se antes estivesse tranquilo as perguntas, né? Não, tá até agora tão bem. Tranquilo. Mas assim, eu também atuo no mercado americano. E a gente sabe que o modelo do mercado americano, não só americano, mas europeu, etc e tal, é bem diferente do mercado brasileiro, que é bem específico, né? Onde lá
as agências que veiculam não são as agências que criam. As agências que criam, as agências que veiculam. Então, se você é uma agência que você veicula, você tem que veicular bem para continuar trabalhando para aquele cliente. E se você é uma agência que cria, você tem que criar bem, criar projetos super legais através de briefings passados pelo mercado para conseguir sobreviver. Aqui é diferente, né? Aqui você tem agências que criam e também fazem a mídia. E muitas vezes você vê trabalhos que não são necessariamente criativos, mas estão na Rede Globo, estão sendo veiculadas porque é o ganha-pão de muitas agências. E, Trucou. Ou tenta ser pelo menos, daí sobra tempo ou a necessidade de criar um produto. É verdade isso ou não? Cara, eu gosto muito dessa pergunta, porque eu acho que a gente precisa... a BAP me deu um presente, que foi ter que ler e estudar sobre o mercado e não acreditar nas narrativas que o nosso mercado cria. E a gente é muito bom em criar narrativa. E assim, sabe a história? O vídeo de 5 segundos agora, se não pegar a pessoa em 5 segundos, o vídeo acabou. Depois, 3 minutos, agora é longo. A gente ama criar essas narrativas são pendulares. Numa história meio mata-mata, né? A TV já morreu, o jornal já morreu, agora as agências vão morrer, todo mundo vai morrer. É uma coisa maluca, cara. Juro, nunca vi. E no fim ninguém morre. Ainda bem. Vamos só separar. Eu defendo o nosso modelo, até que alguém me prove o contrário, eu defendo o modelo de mídia e criatividade juntos por um motivo. Quanto mais complexo e mais fragmentado o mercado se tornou com milhares de possibilidades, muito melhor é para a criatividade que a gente possa fazer isso junto. Ponto. Então, eu defendo isso veementemente e posso ficar aqui 2 horas discorrendo sobre o tema, mas não é o caso. A outra lenda que se formou outra coisa importante quando a gente compara a mídia do nosso país e os birôs de mídia. Porque as pessoas falam, mas já tem agência de mídia. Tem, mas não são birôs de mídia. A lógica do birô de mídia, que no nosso mercado, que é regulamentado e autorregulamentado, não permite, uma agência lá fora, ela compra inventário de mídia e ela revende este inventário de mídia para as marcas. O que isso significa? Que ela vende impacto e não vende o espaço. Aqui no Brasil é diferente. Uma agência não pode comprar mídia e revender. Se eu comprar mídia na Lilara TBWA, eu tenho que veicular para a Lilara TBWA. Não posso comprar e revender para um cliente. E eu compro o espaço. Vai estar no Corujão, vai estar em determinado lugar. Não é só o impacto. É óbvio que a gente faz todo o trabalho de impacto, audiência, não vai entrar nisso, mas é diferente a compra, que é uma compra de muita qualidade. Porque impacto você pode colocar 1 bilhão de vezes em algum lugar que ninguém está vendo e falou, entreguei. Aqui não. A gente compra uma audiência combinada com o espaço em que a gente vai veicular. Qual a grade, qual o horário, não só no off, também no on. A home e por aí vai. E aí vem o terceiro ponto que é tão importante quanto, que é o incentivo, né, o BV, a bonificação por volume, mas que a gente chama de incentivo, ele existe em todos os mercados. Você acha que quando você vai comprar numa grande agência de viagem uma passagem aérea, você compra mais barato do que numa agência de viagem de esquina? É por quê? Vale para as grandes concessionárias. Posso falar de qualquer mercado. Isso sempre existiu. O que no nosso mercado tem um drama, primeiro assim, não pode falar sobre isso. Pode sim. Segundo drama, a Rede Globo tem um grande investimento, porque a Rede Globo não é a Rede Globo, é a Globo. Essa coisa da antiga, da Márcia Jovem Senhora. A Globo, que é uma plataforma de comunicação, dá audiência. Ponto. É indiscutível. As pessoas falam, não vou ver o Big Brother esse ano. Aí você entra no Twitter, no X, o pau torando do Big Brother. Estou dando só um exemplo, mas não é só a Globo. A gente correlacionou que as agências colocam as coisas na TV por conta do BV. Agora eu vou dar o último ponto, que é a lógica mais óbvia do BV. 20 anos atrás, a gente tinha 5 meios. A gente brincava que se você veiculasse na Globo e na Veja, você falava com o Brasil inteiro. Mas, obviamente, rádio, enfim. Agora, a gente tem, no mínimo, 150 espaços disponíveis. Olha o que virou Out of Home, olha o espaço que a gente tem. Nesta fragmentação, todo mundo tem que concordar que o investimento está absolutamente dividido, pulverizado.
E se uma lógica de incentivo é por volume, esse volume está pulverizado e, portanto, os BVs são todos muito menores. E os BVs vêm para pagar uma infinidade de despesas, e aí eu abro a cozinha de qualquer empresa, no nosso caso das agências, ferramentas. Alguém já viu bilado ferramenta, por exemplo? Só um exemplo. Ferramenta, toda a parte de segurança de informação, toda a parte de servidores. Então tem uma infinidade que a gente olha e fala, não, estão pegando o BV e sumindo com o dinheiro. Não tem isso. Isso não existe. Isso é uma lógica que se criou que não faz nenhum sentido. A gente tem que ter um mercado sustentável. A ABAP contratou a Deloitte para fazer uma pesquisa que demonstrou o quanto a tecnologia para o mundo traz o olhar de eficiência e para dentro das agências traz um excesso infinito de trabalho. Muito mais gente, muito mais ferramenta, muito mais complexidade, muito mais tudo. Quem está pagando essa conta? Então, assim, a gente tem que parar com essa história, de novo, de matar um, matar outro. A gente precisa olhar para o todo, entender o que acontece no nosso ecossistema e construir um mercado mais saudável. Tem espaço para todo mundo, dá para todo mundo crescer. Essa parada de rouba-monte, é o mercado que mais se mata do mundo. O mercado mais foda que existe é o nosso. Todo mundo tem mó tesão no que faz, eu pelo menos tenho. Eu sou doente pelo que a gente faz. Eu admiro. Eu escrevi pro Caçu, falei. Porra, tá fazendo uma puta de uma campanha com 99 foods. Que tesão ver isso na rua. Eu não tenho marca concorrente. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se elogiar. Não é falar, nossa, hein, tá fazendo e tá pondo na out of home porque tem BV. Coisa maluca que a gente tá vivendo. Acho que a gente tem que parar com isso, é lenda. Isso é lenda. Quem vive dentro de uma agência, quem cuida de um painel, quem cuida de várias pessoas. Porque a nossa responsa não é só cuidar das marcas, é cuidar das pessoas trabalhando dentro das nossas agências. Que não estão disponíveis 24 horas para ninguém, estão disponíveis 8 horas. É cuidar das produtoras que são reflexos da forma como a gente lida dentro das agências, que também não estão disponíveis todos os finais de semana, 24 horas e sem parar. Falei que nem louca, tá vendo? Peraí, foi mal. Mas enfim, é complexo esse tema, ele é denso, mas eu te diria assim, eu acho que a gente tem que parar de criar lenda no nosso mercado, a gente tem que estudar a fundo. Quem quiser, a BAP tem todos os documentos disponíveis, como o nosso mercado nasceu, por que o nosso modelo é assim, foi copiado dos Estados Unidos e por aí vai. E eu acho que vale primeiro a gente entender e depois a gente opinar. Só essa é a minha última contribuição, me calei. Caçu, a bola tá contigo. Não, vou pegar o ponto da Márcia que eu acho que é bem importante, assim, e acho que cabe no nosso reflexo como indústria. A nossa indústria é a única indústria no mundo que escreve o próprio obituário todos os dias. Né? Ela tem tesão em dizer que vai acabar. Por quê? Porque tem 3 ou 4 gurus que acham que se ela acabar, vão correr para eles. Né? E essa mecânica perversa, ela fica o tempo inteiro. Então a gente viveu isso, né, no começo do digital, a gente viveu, né, todos esses movimentos agora com o IA, a gente vive isso. Então a gente tem que parar também um pouco. Eu acho que a história também, né, do reflexo das premiações, especialmente do reflexo de Cannes, é que isso não vai acabar com a indústria. O que a gente tem que fazer a partir disso são as coisas que a gente, como indústria, faz pouco, que é refletir. E eu acho até que, como humanidade, a gente tem refletido muito pouco. Eu li agora recente um estudo que diz que a gente não fez uma reflexão sobre a pandemia. A gente trata a pandemia como aquela época, aquela coisa, aqueles anos. A gente não divide as nossas dores individuais da pandemia. E todos nós perdemos muito na pandemia. Eu puxo essa mesma filosofia para as coisas que acontecem agora. Porque não me importa, assim, eu tenho um ódio profundo de comemorar a derrota de agência. Eu acho uma imbecilidade. Ah, mas se fudeu, porra, mereceu. Não, porque quando um se fode, todo mundo sai perdendo. E eu já larguei muito mais palavrão que a Márcia numa frase só. Porque... Obrigada, Caçu. Porque aí já subiu a sarrafa, agora está liberado. Mas, de fato, assim, essa é uma comemoração, a não ser que você tenha um inimigo, não que eu não gosto de inimigo, você tem um desafeto muito grande, um grande filho de uma puta numa agência, mas torce para aquele filho da puta se fuder, não é a todo mundo que tem que se fuder. Tem muita gente legal em todo o sistema. O problema do mercado é que a gente dá muito holofote pros filhos da puta, sabe? Tem que dar menos. Porra, tem gente legal pra caralho trabalhando nesse negócio, a gente gosta desse negócio, essa indústria do caralho. É uma das indústrias mais divertidas de se trabalhar. Porra, você sai de casa, você não sabe que assunto você pode ter naquele dia. Eu tava no outro dia num assunto que de repente cogitou a possibilidade de ter um trabalho com Bad Bunny. Eu falei, oi? Você fala, caraca, qual lugar eu teria isso? Né? A não ser que eu fosse o advogado do Bad Bunny nesse momento, agora defendendo todos os shows. Mas a real, para mim, eu acho que a gente tem que parar
de semear esse tipo de história, assim, sabe? Mesmo no nosso debate aqui, o debate não é sobre o ódio a Cannes, o ódio aos prêmios, não, é refletir sobre o porquê fazemos. E é simples, a gente tem que parar e refletir. Sabe quando você está numa estrada, assim, tá tudo engarrafado? Eu, pelo menos, vai passando aquela galera no acostamento, cara, eu chegaria muito mais rápido pelo acostamento. Eu chegaria mais rápido. Mas eu tenho que ficar aqui por uma questão que é minha, moral, ética. Eu vou ficar aqui nesse engarrafamento, porque se eu for para cá, vai ser... Assim, eu abri uma agência com premissa, eu participei já da indústria, antes que daqui a pouco falam, não, mas ele fez, já participei, sei como funciona o mecanismo, sei como é incentivado, sei o papel que as redes têm nesse negócio, porque são elas que pressionam e atacham os bônus, que as suas remunerações serão aumentadas com tanto que você entregue tanto X mil prêmios. Sei dos criativos que voltam deprimidos porque deveriam ter ganho 10, afinal de contas, no ano passado eles ganharam 8 e essa barra não para nunca. E essa é uma barra que a gente fala pouco também, as pessoas ficam depressivas e angustiadas constantemente pelo resultado dos outros. Porque se você ganha 5 esse ano, desculpa, não 2 no ano que vem serão poucos. Porque a pressão da rede e algumas vezes dos clientes será essa. Então a gente tem que começar a refletir sobre isso abertamente, porque a gente se machuca. Eu tive o meu maior burnout da minha vida, foi no meu melhor momento da carreira. Porque eu sabia que no ano que vem eu tinha que entregar 20. Porque eu tinha entregue 17. Então, para mim, parou de fazer sentido. Então, assim, a lógica para mim do acostamento é, eu, quando abri uma agência, sabia que seria mais fácil chegar mais rápido por um outro caminho. Eu deveria ter entrado pelo acostamento pela lógica de negócio, que talvez eu ganhasse mais conta. Porque, vamos lá, se as agências não são punidas, estariam indicadas no Caboré. Porque é resultado consolidado, num número que é inventado. E aí, quando você vai para uma credencial de concorrência de um assunto sério, isso também se retroalimenta, porque o cliente vê aquilo como verdade e se perpetua. Então, a gente tem que quebrar de alguma forma, e eu de novo, não acredito que vai acontecer, que é essa síndrome de vampeta que a gente vive, sabe? Eu finjo que isso aconteceu de verdade, né? Você finge que aconteceu de verdade, eu finjo que acredito, e a gente segue sem falar sobre isso. Só que alguma hora a gente foi pego. E quando a gente foi pego, a gente não tem outra alternativa a não se refletir um pouco mais sobre o que faremos no próximo ano, porque do mesmo jeito não será, porque todos os olhos vão estar em cima da gente. Legal. Carla, você já foi jurada de vários prêmios. E a gente sabe como é que funciona. Eu também já fui jurado em Cannes e tem aquela pressão natural dos outros jurados, de falar assim, pô, me ajuda com a minha campanha que eu te ajudo com a tua e coisas do gênero. E naturalmente a pressão dos grandes grupos que estão nessa corrida frenética de quero ser o primeiro, o segundo, o terceiro, e também pressionam jurados, etc e tal. Como se livrar disso? Eu digo, como é que você se blinda disso, se é que é possível se blindar disso? As perguntas tão fáceis, né? Bom, esse ano eu fui jurada do Clio, né? E eu senti, assim, um pouco diferente até. Eu acho que varia um pouco dependendo de premiação para premiação, de verdade, assim. Eu senti que no Clio essa coisa da pressão foi um pouco mais leve. Inclusive, dentro da sala de julgamento, a gente tinha uma coisa muito de querer escutar o outro jurado. As conversas foram super, super positivas, assim, foram muito construtivas e a gente se discordar um do outro foi a melhor parte, né? Agora, a gente sempre tem, assim, tem uma diferença entre expectativa e pressão, vamos dizer assim. Tem expectativa dos nossos colegas, das redes, das roads, da gente conseguir que o Brasil seja premiado, ou mesmo as agências, as redes, né, nas quais a gente trabalha. E tem a pressão, que é quando passa um pouco do ponto, né? Em Cannes, esse ano, eu fui jurada da categoria na fase no shortlist, que é bem diferente, né? Eu não senti tanto essa pressão, assim. Eu senti muito, assim, muita gente vindo falar comigo, né? Assim, brasileiros mostrando, mas desde coisas, poxa, olha aqui que legal, né? Vê se você gosta, tal, se você gostar, tomara que caia com você. E também a gente falou, você é brasileira, hein? Você precisa valorizar a gente. Tipo assim, oi, tá bom, né? Vamos, entendi. Então, assim, mas no fim das contas, o que eu sinto é que é a gente com a gente mesmo lá. A gente não deve nada pra ninguém, sabe? E eu também sinto que isso é valorizado numa sala de julgamento, sabe? De verdade, assim. Quando você fica firme ali no que você acredita e as pessoas entendem isso. Claro que existem os mecanismos ali para não deixar a pessoa
né, como é que fala? Valorizar um trabalho da própria agência, né? Você tem que se declarar impedido, ou mesmo você não pode participar, não vai estar na sala, etc. Mas eu acho que a gente tem que ter muito foco assim no que a gente acredita, porque é muito fácil a gente, de fato, se render a uma pressão, sabe? Eu acho que cada vez mais isso vai ser importante, e eu acho também que essa própria pressão, e tem uma pressão da gente com a gente mesmo, tem uma autocobrança da gente. Ai, gente, será que no júri que eu vou estar vai ter case brasileiro premiado? E se não for, quer dizer que eu fiz um papel horrível no meu lugar, assim. Então, isso também eu acho que alimenta toda essa questão ética, sabe, das premiações, assim. Então, eu acho que a gente tem que colocar um foco ali no que a gente está fazendo lá, né? E o que a gente acha que tem que ser premiado, porque é isso que vai ditar, né, as regras pro ano seguinte, né? Esse aqui foi o melhor desse ano. Estamos satisfeitos com isso? A gente sempre se pergunta isso numa sala de júri. A gente vai ter orgulho do que a gente premiou? Acho que essa pergunta é fundamental, assim. Que tipo de discussão as pessoas vão ter depois que isso for considerado o melhor que a gente fez no mundo nessa categoria, sabe? Então, a gente tem que entender a responsabilidade que a gente tem. E essa discussão eu vejo aparecer sempre. Então, tem orgulho, gente? Tem uma coisa que a gente quer mudar? E às vezes a gente tem, sabe? Não só em relação ao uso de AI, que é o que a gente está falando um pouco aqui, mas em todas as questões que eu acho que ao longo do tempo foram sendo priorizadas, né? Como que a gente quer retratar as pessoas, como que a gente quer retratar grupos subrepresentados, né? Então, acho que a gente tem que sair da sala de júri com orgulho daquilo que a gente decidiu. Eu vou pegar um gancho aqui com a Carla, que é a história do jurado, né? Eu acho que quando você é escolhido jurado para um festival internacional, e você é brasileiro, a pressão já começa aí, né? Quantos leões você vai trazer pra gente? Tem um pouco isso, né? O jurado brasileiro, ele sai meio como o resgate do soldado Ryan, sabe? Você fala, pô, não, fui lá, resgatei aquela sua peça. Falo, caraca, né? Ela tava na merda, eu levei ela pra ouro. Você fala, jura? Faz questão de falar, né? Eu fico feliz. Foi graças a mim. É isso. E uma outra reflexão rápida que eu queria colocar aqui, que eu acho importante, é um pouco da relevância dos prêmios, né, Cassu? Quantos prêmios a gente tem hoje, quantos festivais a gente tem hoje, quantas categorias a gente tem hoje. Obviamente isso é reflexo da fragmentação que a Márcia colocou aqui da mídia, dos meios, etc, etc. Mas, cara, às vezes eu acho que, não sei, eu vejo uma peça ganhar 36 leões em Cannes e eu falo, pô, né? Enfim. Não, mas daí tem pegando um pouquinho carona nisso que você está falando. Eu tenho orgulho da Bullet ter ganho 2 leões. Apenas 2 leões na vida. Então, toda vez que eu olho para aquele leão, eu falo assim, nossa, que orgulho, né? E quando você fabricou um case e você ganhou um leão, como é que você olha para aquele leão? Cara, se você não foi pego, Põe na estante, né, Cassu? Põe na estante. Não, porque a lógica é essa, a lógica é assim, por isso que eu acho, às vezes, e me coloco nesse papel também, meio hipócrita, assim, porque, na real, assim, passou esse furacão de Cannes e tá todo mundo assim, encostado na parede, falou, puta que pariu, cara, não foi, né? Fica nesse clima. Então, eu acho que não se diferencia muito, porque a real é que a gente age assim, se é meu é projeto, se é do outro é fantasma, sabe? Uma lógica meio... meu. E aí, agora falando sério, a gente acredita. Quando você está dentro do sistema, você passa a acreditar na efetividade, porque isso circula tanto que aquela ação que você fez tão localizada, você acha que ela teve uma dimensão gigantesca, né? E aí você soma isso com uma coisa que a Márcia estava falando, que é aquela coisa do... mas se você está investindo em TV é porque você tem um pensamento velho. Cara, a TV não é uma virtude do Brasil. A TV ela é uma consequência de um país que é um abismo social. É por isso que ela é relevante. A gente vive num abismo em que 70% das pessoas não têm acesso à rede de esgoto. Então, assim, é óbvio que ela será relevante. E não sou eu que estou dizendo, o Paulo Vieira, que para mim hoje é a pessoa que mais entende de conexão, de contar histórias no Brasil, fez de uma série passada no Tocantins, em Palmas, uma série relevante de contação de histórias, que assim, não é uma virtude. A gente tem um abismo social. O número de TVs no Brasil
só igualou o número de TVs dos Estados Unidos. Os Estados Unidos atingiu um determinado número em 72. A gente só bateu esse número em 2004. Assim, é um problema social que a gente vive também. E que a gente, às vezes, fica se retroalimentando pela... A gente chama, um amigo meu chama de área de entrega do Hits Delivery, e acha que isso que acontece aqui é o que acontece no Brasil inteiro. E essa lógica é muito mais perversa para as agências que estão fora do eixo. Porque elas se sentem ainda mais distantes do que... Porque eu lembro quando eu rodei pasta em São Paulo, que é assim, mas você não tem produto. Eu falei, bicho, vai trabalhar lá no Rio. Eu tenho concessionário, eu faço daquele carro o meu produto. Era como era. Ou eu tenho governo, que não era uma coisa que você colocava na pasta do portfólio. E esse eixo, ele fica um pouco perverso também para os talentos, para a descoberta de talentos. Então, eu acho assim, num geral, volto no ponto que a Márcia trouxe, assim, dos pontos que regem o nosso mercado, das qualidades que nós temos. A gente também tem muito, a gente tem que focar nessas qualidades, só que a gente não pode deixar de discutir numa lógica estranha do que acontece. E aí, para fechar, o jurado argentino lá na Colômbia, ele fez um negócio muito curioso como premissa de júri, assim, de presidente do júri. Ele falou, isso não é uma rifa. Nem todo mundo tem que sair com um prêmio daqui. Essa é a primeira. Não daremos um Grand Prix por cada categoria, porque nem sempre a terá. Então, a gente sai de um lugar que deveria de 20 Grand Prix, que era o que poderia ter no festival, para 4. E esses 4 são muito mais valorizados. E o que eu fazia julgando, eu entrava na recepção, vi uma campanha que eu não conhecia nada da campanha, de contexto cultural, eu falei, essa campanha é legal pra caralho, hein? Aí o cara falava assim, porra, é mesmo. Aí eu falei, já ultrapassou uma barreira. Ela realmente aconteceu. Então, essa lógica do mais prêmio, e aí juro que vou encerrar, porque eu falei mais agora, né? Mais ainda, né? Mas obrigada só de novo, falei mais palavrão que você e falei mais que você agora. Que é uma lógica que esse jurado trouxe, que foi assim, cara, de uma certa forma o Gun Report nos ferrou como indústria. Porque as pontuações serão sempre impossíveis. Elas serão sempre para mais. Então você começa a brigar, e a gente vê isso em Cannes, na contação de pontos, sabe? E aí você não briga por, se essa peça aqui, E aí tem uma injustiça histórica, que é um Nike Think Different ganhou 2 leões, e aí um ganha hoje 34. Enfim, problemas. Mas tá todo mundo assim, ó. Semana passada eu ouvi de um desses gurus que você estava mencionando que hoje em dia criar é fácil, tirar do papel que é difícil. Eu discordo, mas tudo bem. Tirar do papel é difícil, mas criar também é difícil, né? Só que IA tá chegando para mudar o jogo. Ele é um amigo ou é inimigo? O que você acha? Ai, pergunta difícil. Cara, eu acho que, como toda tecnologia, é inexorável, né? Assim, dificilmente a gente vai conseguir deter a tecnologia. Então, o que a gente pode fazer é voltar o nosso olhar com responsabilidade, com ética e com algum tipo de proteção, né, para a gente, como indústria, para fazer isso ser usado como uma ferramenta em prol do que a gente faz de melhor, né? Eu, no meu caso, de produção e de produzir filmes, mas eu acho que é um terreno muito difícil. Eu não me sinto nem embasado para discutir, para falar onde é que a gente está indo, para onde a gente está indo, né? Com essa coisa da IA, né? O que eu fico pensando como produtor e agora fazendo uma coisa mais do meu universo, olhando lá para o meu eletricista, para o meu maquinista, para os meus meninos e para toda uma estrutura de um set de filmagem e falar, cara, isso aqui vai sumir, né? Isso aqui vai deixar de existir ou isso aqui vai se transformar, né? Como a Márcia falou aqui, eu acho que a gente prega a morte. A produtora morreu já faz uns 2 anos, né? A produtora já, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas estamos aqui vivos. Então, assim, é difícil. Eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado, muito carinho para essa história do IA, para isso não virar um monstro, né, cara? Para isso não virar o Terminator 2, né? Sei lá eu. E a gente acabou de sair do escândalo de Cannes. E daí teve o F. E lá no grupo do condomínio todo mundo fala assim, essa peça aqui tá estranha, não sei o quê. Acabou de acontecer Cannes, né? E a gente tá vendo de novo se repetir no prêmio. A gente sabe que é difícil. Aliás, não tem nada mais difícil do que um briefing de um cliente e o cliente falando não. Porque a gente só tem briefings impossíveis e cliente falando não o tempo todo. E mesmo assim a gente tem que criar peças muito criativas e que às vezes merecem um Grand Prix. É possível? Caçu.
quietinho. Eu acho que é possível, gente. Assim, a gente viu a Almap com Elise e Volkswagen no ano passado, se eu não me engano, com um leão de ouro de Pierre em Cannes. Assim, não tem uma pessoa que não tenha visto aquilo. Né? Eu acho que é possível. Só acho que é mais difícil. Né? E será sempre mais difícil. Porque a partir do momento que, né, eu vivi isso, né, a lógica quando você começa a criar para prêmio é que você não necessariamente precisa seguir um briefing. E aí é muito mais fácil. De uma certa forma. Não estou falando que é mais fácil criar, tá? Não estou falando que é mais fácil ter uma ideia que é leão de ouro. Isso não estou falando. Eu estou falando que você pode começar a acarretar e enxergar o briefing real como um obstáculo. E aí eu acho que a gente deturpa a indústria. A gente, especialmente o setor de criação, acha que todo briefing é chato, é um expor. Não, esse aí que também, não gosto. Porque quando você não tem os filtros, né, de um briefing, quando você não entende o problema do negócio. E eu acho que essa é a grande chave que a gente tem que mudar como indústria, especialmente o setor da criação, que eu lamento dizer, eu acho que é o setor menos preparado para liderar historicamente, porque lidera muito pouco dentro dos departamentos da agência. A gente cresce com pouco sintoma e sensação de liderança, porque você é autossuficiente como uma dupla, no máximo você tem um assistente junto. E por muitos anos se deixou de ser interessado pelo que acontecia ao redor. Né? Eu acho que a gente tem que reconquistar esse lugar, que é sentar com o cliente e perguntar sobre qual é o problema do negócio. Você tem problema de quê? Se a gente não está fazendo vender mais, ou não está fazendo ser mais lembrado, a gente está fazendo alguma coisa errada. E às vezes o problema de negócio passa por soluções que não necessariamente são as soluções de Cannes, mas às vezes elas se encontram e podem resultar em alguma coisa. O que acontece agora talvez é que a gente esteja mais desconfiado como um todo. E eu particularmente tenho uma desconfiança gigantesca com a categoria health, sabe? Porque aí me dói mais ainda, que é fingir que ajudou alguém. Aí eu acho mais grave, sabe? Assim, não, aquele case foi montado e, ajudou a eliminar a doença naquele lugar. E eu acho que um aprendizado para a gente ficar bem esperto é que o que o Demétrio, né, demonstrou é que um case fantasma ele é derrubado com 2 telefonemas e 3 minutos de pesquisa. É isso. Seja na matéria, seja... Que foi isso que ele fez. Eu parto de um princípio que eu acho que quem, né, detonou primeiro, gostou da campanha. Achou legal. E aí, quer replicar. E aí, quando vai replicar, não entende o funcionamento como se replica, porque não tem fundamento, não tem base, não tem número. E aí eu acho que a gente se perde, sabe? E aí se perde como indústria. Fica muito difícil para a gente se justificar com alguns clientes, com algumas... e até com outros setores, né? Por que a gente está fazendo desse jeito? Né? Eu acho, de novo, volto para o ponto de verdade. Eu acho que é uma oportunidade filosófica da gente não só se autoflagelar, mas da gente buscar o que a gente vai fazer a partir daqui. Eu fui muito crítico do processo, talvez porque eu seja um outsider dessa história, mas fiz vários posts e é engraçado como eu falo assim, vou escrever esse post e vou tomar muita porrada, né? E não foi o que aconteceu, pelo contrário, muita gente veio e falou, não, você tem razão, é isso aí, né? O próprio Demétrio falou tal. Mas daí a gente entra na história que eu ouvi bastante durante esse período, que assim, Cannes, não só Cannes, F, todos os grandes festivais, eles estão virando cada vez mais um evento de RH. As pessoas vão lá, elas querem ganhar um leão em Cannes, porque isso vai valorizar o passe dela e ela vai ser contratada por uma nova empresa e assim por diante. Para piorar a situação, isso não virou um RH só de agência, virou um RH também de cliente. Porque os clientes começaram a encontrar em Cannes uma forma de falar, ali eu vou ter um destaque, eu sou um CMO que ganhou vários Grand Prix, então eu sou um CMO de respeito, né? Só que você pode fazer isso de várias formas, efetivamente com trabalhos reais ou não. Carlinha, o quanto o cliente é culpado dessa história toda? A história toda, eu acho que depende, né? Acho que depende muito do caso. Com certeza tem casos em que o cliente sabe, tem casos que o cliente não sabe. O que eu acho que, assim, eu não acho ruim que a premiação virou um RH, necessariamente. E para cliente também não, muito pelo contrário. Que bom que os clientes estão envolvidos nisso hoje em dia, porque isso mostra para eles o valor da criatividade. Inclusive, Clube de Criação, quanto mais os clientes também olharem para o Clube de Criação, melhor para a gente. Porque às vezes o que a gente acha difícil colocar alguma coisa muito legal na rua, porque o cliente, às vezes, ele não coloca como fator de decisão a criatividade assim como a gente coloca, né? Então, assim, quanto mais clientes estiverem envolvidos,
pra gente que trabalha com isso e quer fazer trabalhos legais e criativos, melhor. O problema, para mim, é o que você falou. É quando isso vira... a gente perde um pouquinho ali o limite, né? E já não age com a ética como a gente tem falado, né? E aí, em todos os sentidos, assim, eu acho que essa coisa de virar RH, também um efeito colateral negativo, é como isso catapultou pessoas zero preparadas para serem gestoras, né? Então, assim... Dos dois lados. Para os dois lados. E assim... e não é de agora. Isso, acho que é pior até antes, assim. Porque antes bastava uma pessoa que ganhou um monte de leão. Nossa, já recebeu um monte de convite para ser diretor de criação sem ter passado, né, sem ter experiência nenhuma com isso e não ter tato com isso. E a gente já viu, né, quantos casos de burnout por causa de um chefe que começa a cobrar das pessoas de um jeito que na cabeça dele era o que funcionava. Por exemplo, eu mesmo já tive um chefe que ele tinha passado uma temporada nos Estados Unidos e ele chegava para a criação toda e falava assim... gente, quando eu morava nos Estados Unidos, eu ia todo sábado para a agência para criar. E aí foi nesses sábados que eu tive minhas melhores ideias, que a gente ganhou leão e tudo. Então, gente, aproveita. Ele é ruim pra caramba durante a semana, mas no sábado ele é bonzão, né? Não, assim... E acha que todo mundo é assim, né? Assim, se tá sem clima em casa no sábado, gente, desculpa... Não é que todo mundo tá sem clima em casa, entendeu? Então, assim, não tinha muita noção, né? Assim, não tinha preparação. Então, eu acho que eu acho que ao longo do tempo, e isso foi... As pessoas, né, o RH, no caso, foi ficando um pouco mais atento com isso, né? A gente precisa de outras qualidades para gerir um time, para gerir uma agência. Então, assim, esse ponto do RH, eu acho que ele tem seu lado positivo, mas ele também é uma armadilha. Né? Mas eu acho que quando ele para as pessoas se sentirem valorizadas, para a gente conseguir colocar trabalho na rua, sim, para elas também serem recompensadas, para a gente envolver os clientes que vão querer apostar junto com a gente, de colocar um trabalho bacana, de apostar numa ideia, se está concentrado nisso é o lado positivo. A gente só tem que ver como que a gente lida e impede o lado negativo de tomar conta. Deixa eu só... Você estava quietinha aí, Marcelo. Não, já falei demais, chega. Mas eu acho que eu queria somar esse ponto, porque... Eu acho que a tua pergunta é boa, no sentido de o cliente é culpado, ou a produtora é culpada, ou as agências são culpadas. Eu acho que a gente precisa prestar atenção que cada vez mais a gente tem uma interdependência muito grande entre todos os elos que compõem o nosso mercado. Eu acho que cada agência tem o cliente que merece. Então eu, Nário Lara, sou muito feliz, espero que vocês também, porque assim, eu fico pensando, o cliente é culpado como? O cliente só pode ser culpado se ele não te trouxer um problema bom e não tiver coragem para né, aprovar as ideias e levar as soluções em frente. A agência é culpada quando ela começa a criar ideias sem um briefing para qualquer coisa. Tinha uma ideia nada a ver com o seu negócio, nada a ver com nada. A produtora, e assim vai indo. A gente, assim, quando a gente olha os trabalhos muito bem feitos, eles têm uma lógica muito, muito simples. Eu de novo vou pegar o exemplo de 99 só para não ficar fazendo jabá aqui, mas eu não tenho dúvida que existe um time muito feliz dentro da agência do Caçu, com um cliente muito parceiro dentro dessa agência, com um ecossistema de veículos, plataformas, produtoras, trabalhando todo mundo junto para fazer um trabalho bom que vai para a rua. Se isso vai virar prêmio lá para frente, é outra história, é outra discussão. Mas existe uma rotina saudável. Eu não perguntei pro Caçu, se você pode falar que não, se não for. Mas, de verdade, por quê? Porque é nítido que o trabalho bom, ele precisa dessa interdependência. Enquanto a gente ficar nessa relação de agência fornecedora, a produtora é fornecedora mais ainda, o veículo é qualquer coisa, fica 5 horas na porta da agência esperando para ser recebido. Sabe assim, é um contexto que a gente precisa matar. Então, a minha humilde opinião existem clientes para todos os tipos de agência. Existem produtoras para todos os tipos de agência e por aí vai. O que a gente não pode fazer é a seleção de uma agência pelo volume de peças que ela tem, sem saber o porquê aquele volume de prêmios ela teve. Então, essa é a definição. Porque o que está ferrando a real do nosso mercado é isso. É new business e atrai talento. As pessoas só querem trabalhar nas agências que são altamente premiadas e os clientes só procuram as agências altamente premiadas. Então é um ciclo. A gente está alimentando o mesmo ciclo todo dia.
Então, assim, acho que não é culpa. Eu acho que a gente precisa se responsabilizar e cada um fazer a sua parte de novo. A gente precisa de um ecossistema mais saudável. A gente virou a geração dos cansadões, sacou? Você perguntar pra qualquer um que tá todo mundo exausto, como está correndo, como está morrendo. Tipo, é a galera cansada. Sendo que a gente deveria ser a galera que inspira. Então a gente tem que mudar esse ciclo. Ele passa por uma definição saudável entre as nossas marcas, agências, produtoras e todo mundo. De novo, eu tenho isso na Elular e falo com tranquilidade. Acho que não tem nenhum cliente aqui meu, mas falo com tranquilidade. Os nossos clientes nos respeitam assim como nós os respeitamos. A gente busca respeitar todo mundo e assim vai. Antes da gente ser expulso aqui do painel, eu vou fazer uma pergunta aberta que vocês, por favor, respondam rápido, porque o nosso tempo acabou. Essa foi para mim e para você, Cassu. Respondam rápido. Você entendeu? É assim, o painel ele se justifica para ser uma ajuda no ecossistema para a gente melhorar, para nós sermos melhores, para os prêmios serem melhores, para as agências serem melhores. Então, que ideia que vocês teriam para a Cannes ser melhor, ou uma agência ser melhor, ou nós todos sermos melhores para evitar esse tipo de coisa que acabou de acontecer? Cassu, por favor. Cara, é difícil. Eu vou falar de novo sobre a questão filosófica, terapêutica da história toda, que eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente não precisa de solução nem de guru, nem de coach. A gente precisa de terapia, e é longa. Ela vai demorar. Os resultados do que a gente pensar e refletir não serão imediatos. Eles precisam ser de médio e longo prazo. Porque se a gente for na cultura do coach, do guru, que vai dizer, não, agora faz esses 3 passos, não será. A gente vai se auto-enganar. A gente realmente tem que mergulhar como se mergulha numa terapia, para poder achar a solução. Concordo 100%. Isso aí. Carlinha? Não, concordo. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento para pensar, para repensar. E ficar com medo do Demétrio também. Acho que é uma boa. O Demétrio está trabalhando agora, acho que ele está meio ocupado agora. Falaram que agora o nome dele é Demérito. Demérito, exatamente. Marcinha? Eu acho que a gente precisa relembrar o que nos trouxe até aqui, o que está todo mundo fazendo aqui. Eu acho que enquanto a gente tiver uma indústria que trabalha pelo prêmio, não pelas marcas e pela criatividade, eu acho que a gente está fadado ao fracasso todos os dias. Eu acho que a gente tem que todos os dias dar um puta trabalho fazer o que a gente faz, gente. Todo mundo sabe, é difícil, dá trabalho. A gente tem que ter orgulho. Se a gente tiver um critério, só vai pra rua da nossa agência, o trabalho de marca que a gente tem orgulho, que a gente acha que todo mundo vai compartilhar, tudo que a gente fala nas credenciais de todas as agências, a gente vai mudar o mercado. Faz trabalho bom no dia a dia, gera relação de confiança, anunciante, agência. Acho que a gente tem que saber falar mais e melhor o que a gente faz. Se a gente souber, a gente vai construir um mercado mais saudável. E de verdade, tem um monte de gente chegando no nosso mercado. É nossa responsabilidade e é de todo mundo que está aqui. É um mercado coletivo, a gente aprendeu isso a duras penas. O que um faz, todo mundo paga, pro bom ou pro ruim. Então vamos fazer melhor, galera. A gente merece. Pessoal, obrigado. Obrigado por responder as perguntas capciosas. Obrigado pela audiência de vocês. Valeu. Palmas.